Poderoso Deus, soberano Pai, eu te agradeço pelo dia, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço, Senhor, pelo lar, quanto tantos não têm. Eu te agradeço, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem dado. Senhor, eu te apresento aqueles que levam o teu evangelho nos países que estão em guerra. Que o Senhor, Pai, possa livrar os missionários que estão nas guerras, que o Senhor possa livrar, Senhor, meu Deus e meu Pai, as crianças dos malfeitores, dos sanguinários, do violento. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, eu te apresento aqueles que estão nesse momento aflitos, que estão no leito dos seus lares. Eu te apresento aqueles que vivem na rua, porque não tem para onde ir. Oh Deus, joga por terra todo espírito de engano, Senhor. Joga por terra o espírito de devorador, esse espírito que vem para devorar as finanças do teu povo, que vem para devorar, Senhor, meu Deus, a paz, a alegria, a saúde. Vamos para a palavra que está em Romanos capítulo 10. A palavra de Deus faz a gente reconhecer que erramos, mas esse mesmo Deus que nos leva a reconhecermos que erramos, Ele nos dá uma nova vida com Ele. Ele dá uma vida de verdade, Ele dá uma vida de luz. Essa palavra ministrada agora possa dar sabedoria divina, entendimento, ser luz para o nosso caminho, ser luz para a nossa vida e recebermos a nossa vitória. Amém, gente? Romanos capítulo 10 diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Eu quero dizer para você que Deus está falando aqui que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E o Senhor veio falar para nós aqui, para nós não rejeitar a justiça de Deus. Porque quando nós rejeitamos a justiça de Deus, há consequência para a nossa vida. Há consequência, a colheita. Então nós precisamos aceitar tudo que vem de Deus. Às vezes, você aceita tudo que vem dos teus amigos, da tua família. Você aceita tudo de pessoas que você não devia aceitar. Mas quando é de Deus, você não aceita. Por que nós temos dificuldade para aceitar a palavra de Deus na nossa vida? Por causa da dureza do coração. Coração duro, ele não recebe a palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse na sua palavra: não endurecei os vossos corações. Somos nós que endurecemos o nosso coração para não aceitar a palavra de Deus. Você quer oração, você quer louvor, mas quando é a palavra de Deus, você quer cair fora. Quando é a palavra de Deus, você não entra na live. Quando é a palavra de Deus, você não recebe. Você questiona. Por quê? Porque você quer uma palavra a qual te agrade. Você quer uma palavra de vitória. Você quer uma palavra que você vai ser curado. Você quer uma palavra que você vai ser próspero. Você quer uma palavra do teu agrado. E a palavra de Deus, ele também diz não como livramento. Ele também diz, ainda não é o tempo. Ele vem nos ensinar o tempo certo de entregar a tua vitória. Tudo aquilo que a gente vive, que não é o tempo de Deus para a nossa vida, não vai dar certo para a nossa vida. Não vai dar certo. Se você está vivendo algo que não está dando certo, porque não era o tempo, não era a hora, não era o momento. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Nós temos que orar por Israel. Nós temos que orar por todos. Nós temos que orar para as vidas serem salvas. Então aqui, ele estava nos ensinando que o desejo do coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Por quê? Israel ainda não está salva, porque rejeitaram a justiça de Deus. Então, para Israel ser salva, para eu ser salva, para nós sermos salvos, nós temos que aceitar, receber a justiça de Deus, receber a verdade, receber a palavra de Deus, receber Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, tem muitos ainda em Israel que não estão salvos.
Tem muitos no meio de nós que ainda não estão salvos. Por quê? Porque não recebem a justiça de Deus. Querem oração, mas não querem a justiça de Deus. Querem a oração, mas não querem a salvação. Querem o milagre, querem a prosperidade, querem o marido de volta para casa, mas não querem a salvação. E antes de nós querermos tudo nessa terra, nós temos que querer primeiro a justiça de Deus na nossa vida, a salvação para a nossa vida. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Interessante que o povo de Deus, quando eu estava estudando essa palavra na madrugada, o povo de Deus, ele tem um zelo tremendo por Deus, gente. O povo judeu, eles zelam, eles adoram a Deus, mas eles não receberam a Cristo. Eles não receberam a justiça de Deus. Eu estava estudando essa palavra e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa demais, ela é doce, né? Ela é doce, me lembrei do Salmo 119. Então, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Os judeus, eles têm zelo por Deus. Mas aqui o que acontece? Mas não com entendimento. Que entendimento, gente? O entendimento do céu, o entendimento do alto, o entendimento divino. Nós não vamos poder agradar a Deus com o nosso entendimento. Não é o que eu acho, não é o que eu entendo, não é o que eu penso. É o que a palavra diz, é o que a palavra manda eu fazer, é o que a palavra me ensina, porque a palavra é o próprio verbo. O verbo é o Deus, o verbo é a Cristo. E quando eu recebo a palavra, eu estou recebendo a justiça de Deus, eu estou recebendo a Cristo. Então, esses mesmos que zelam a Deus, por Deus, mas não têm entendimento, não tiveram entendimento quando Cristo estava na terra, não entenderam a Cristo. Muitas das vezes as pessoas não te entendem. As pessoas não te entendem a tua vida, porque você quer ter vida de oração, porque você tem vida de renúncia, porque você tem vida com Deus, porque você só fala de Deus. As pessoas dizem assim, essa pessoa não vive, essa pessoa só ora, essa pessoa só fala. Mas é o que Jesus nos ensina, para nós termos vida de oração. É o que Jesus nos ensina. É o que Deus nos ensina, para nós termos vida de oração e de palavra, de busca de palavra. E eu já escutei muito isso, mas eu entendo, gente. Quando eu saio com pessoas que não têm esse entendimento da palavra, eu fico calada. Tem um momento certo para falar de Deus. Não adianta você falar, você está num lugar onde as pessoas, a conversa é outra, a conversa é outros assuntos, né? E aí você quer falar de Deus lá. Não é o momento. Imagine você estar trabalhando. O teu trabalho, você tem que falar do teu trabalho. Você tem que fazer o teu trabalho. Mas naquele momento ali da folga, do almoço, que você estiver conversando com alguém, você pode falar da palavra de Deus. E as pessoas, elas não sabem separar as coisas. Elas não sabem ter o entendimento do momento. Entendeu? Então é o momento certo para você semear a palavra, para você falar a palavra. E eu tenho que saber isso. Eu não posso estar com algumas pessoas e estar ali querendo só falar de Deus. Eu não posso. Aí eu me calo, não é verdade? E no momento certo, Deus vai usar minha boca para falar para aquelas pessoas. Então a gente precisa ter esse entendimento de relacionamento. Porque se você não tiver um entendimento para se relacionar com as pessoas, porque você é cristão, você vai se tornar uma pessoa aborrecedora, não uma pessoa agradável. Não vai ter ali uma relação com as pessoas que estão ao teu redor agradável. Você vai ser aborrecida para essas pessoas. E nós não podemos aborrecer as pessoas. Nós temos que dar paz para as pessoas. Nós temos que ser luz para as pessoas. Nós temos que trazer elas para Cristo. Nós não podemos afastar elas de Cristo. Elas têm que vir para Cristo. Elas têm que vir para a luz. Mas para isso há um tempo. E Deus nos dá a sabedoria, ao momento certo, a hora certa, de você falar da palavra de Deus. Estamos entendendo e aprendendo? Então diz aqui, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Gente, o que mais tem é ensinamentos com as suas próprias justiças. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem, gente. A justiça de Deus não é a nossa justiça. Por isso que você tem que ter muito cuidado quando você pedir justiça. Por quê? Porque quando você pede justiça, ou Deus pega, ou o reino das trevas pega. E o reino das trevas vai fazer justiça do jeito dele. Do jeito dele. Da lei dele. Do engano dele. O que você acha que está acontecendo aí nessa guerra? Eles estão querendo justiça. Qual é a justiça que eles querem? A morte. Um lado que é a morte dos judeus e dos cristãos. O outro lado que é a morte dos malfeitores. Não é isso? Essa é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é que todos nós sejamos salvos. A justiça de Deus não é que haja paz. Mas por eles querer viver a justiça deles, porque eles acham que matando, eles podem matar como modo de justiça. Se o próprio Deus, que deu as leis, que eles zelam pela lei, diz para não matar, e por que eles estão matando? Por que eles estão matando? Você está entendendo o que Deus quer que a gente entenda? Então, muitos estão praticando justiça do seu entendimento e não da justiça de Deus. Pai, justiça do seu entendimento e não do entendimento de Deus. Porque Jesus, ele é a paz. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, gente. E tem gente ceifando vidas de criança, dizendo que é a justiça. Tem gente ceifando vidas de jovens, dizendo que é justiça. Tem gente ceifando vidas das pessoas, dizendo que é justiça, gente. Tem gente decapitando pessoas, fazendo justiça deles. É triste isso, né? Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo o que é a justiça de Deus e o que é a justiça do homem, o que é a justiça de ensinamentos de homens, ensinamento de Deus. Então, o Senhor está aqui, ó, abrindo nossos olhos, porque as pessoas colocam a culpa em Deus. As pessoas colocam a culpa em Deus. Ah, é Deus que está fazendo isso. É Deus. Que Deus é esse? Gente, o nosso Deus é de paz, é de vida. O nosso Deus é de salvação. Se tudo que está acontecendo é justiça, entendimento de homens. Todo mal que há na terra é consequência de entendimento de homens. Quando Jesus, quando veio na terra, gente, foi para nos dar a paz, para nos levar à justiça dele, para perdoar uns aos outros, para amar uns aos outros. Foi para isso que Jesus veio na terra, gente. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles não quiseram a justiça. Eles não quiseram a verdade. Eles mataram a Cristo por zelo da lei. Por zelo a Deus, zelaram tanto a Deus com o entendimento deles, que é isso que está acontecendo. Uns, por causa dos seus deuses e dos seus entendimentos, estão achando que estão zelando a lei. A lei. Eles estão achando que é em nome da lei de Deus, ainda diz que é de Deus. Tá entendendo, gente, o que está acontecendo? A palavra de Deus é perfeita, por isso que ele diz, né, que a palavra de Deus dá sabedoria a nós que os mestres não têm, com seus entendimentos. É maravilhosa a palavra de Deus, gente. Ela é divina. Ela é sabedoria divina, ela te dá entendimento de Deus e não do homem, não da mulher, não da criatura, não humana. A sabedoria humana é animal. Você está vendo aí como pessoas estão morrendo, porque nenhum animal merece a morte que os seres humanos estão vivendo. Nenhum animal merece ser decapitado. Nenhum animal merece que seus ossos sejam quebrados até a morte. Nenhum animal
merece ser torturado, como estão fazendo com os seres humanos, por causa do entendimento deles, da lei deles, e dizendo que é o zelo deles por Deus. Vamos continuar, Berta. E você precisa viver a verdade de Deus, a justiça de Deus, e você precisa ter entendimento divino, entendimento de Deus. Porque o entendimento do homem nos leva à maldade. O nosso entendimento nos leva a sofrimento. O nosso entendimento nos leva a colheitas más. Porque haverá a colheita de toda semeadura. Diz aqui, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Lembre que a justiça do homem era matar a mulher adúltera. A justiça de Deus era perdoar a mulher adúltera. Era dar mais uma oportunidade a ela, para ela ter vida e viver a justiça de Deus. E viver a verdade. Foi por isso que não aceitaram Jesus. Porque Jesus, ele veio para mostrar que as leis que Deus deu, eles estavam usando para fazer a justiça deles. Eles não entenderam as leis. E Jesus veio à terra para fazer nós entendermos a lei. Jesus não veio para matar o pecador, ele veio para dar vida e vida com abundância ao pecador. Ele veio para mudar a história do pecador. Ele veio para resgatar o pecador. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para que nós entendêssemos que nós temos que amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, que nós todos erramos, mas temos uma oportunidade de consertar os nossos erros, que temos uma oportunidade de salvação. Esse é o entendimento divino. O entendimento divino gera vida. O entendimento divino nos leva à salvação. Mas o entendimento do homem nos leva à morte, à condenação. Tá entendendo, gente? Estamos entendendo? Então aqui diz o quê? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: a justiça que é pela fé, vamos entender. Diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. A fé é vida. A fé me leva à salvação. A fé me leva à vida com Cristo. O zelo pela lei que Moisés teve, que os que aprenderam com Moisés teve, não levava à fé, não levava a Cristo. Eles, com o entendimento deles, eles achavam que eles tinham que cumprir a lei para condenar os que estavam errando, mas eles mesmos não praticavam a lei. Porque a mesma lei que diz para não matar, eles mesmos estavam matando. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, gente, esses mesmos aqui que zelam pela lei de Deus, eles não confessaram ainda que Jesus, não confessaram, olha ali, com a sua boca, que o Senhor Jesus, aleluia, Deus, é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos. Esses mesmos que têm zelo pela lei de Deus, como Paulo,
Paulo era zeloso da lei de Deus. Mas Paulo, ele não aceitava que Jesus tinha vindo, que Jesus tinha ido para a cruz, que tinha sido morto e que tinha sido ressuscitado. E Jesus o que fez? Jesus apareceu a Paulo, que era Saulo na época. Jesus apareceu a ele e mostrou para ele que ele estava vivo, que ele era o Filho de Deus. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus apareceu a Paulo, o Senhor ganhou a Paulo. Paulo passou de ser zeloso, além de Paulo ter zelo pela lei, passou a ter zelo por Cristo, passou a ter zelo pela justiça de Deus, passou a ter zelo pela crucificação, passou a ter zelo pelo Filho de Deus, pelo Evangelho, pelo sacrifício que Jesus fez, pela vida de Saulo, pela vida de judeus, por todas as nossas vidas. Então, esses que zelam a lei e que não receberam a Cristo, que não confessaram que Cristo é o Filho de Deus, eles precisam confessar. Se você que está ouvindo essa palavra, que é zeloso da lei, que você é religioso, não sei qual é o teu entendimento, se é religioso, se não é religioso, mas eu quero dizer para você que para você ser salvo, para você ser abençoado por Deus, para você ter a justiça que você pede. Tem gente pedindo justiça. Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça nessa causa. Então, confesse, receba Jesus no teu coração. Acredite que o Filho de Deus veio para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para te perdoar, para te salvar, para te libertar, para te resgatar, para fazer justiça por você. Jesus veio para fazer justiça por nós. Jesus veio para nos tirar do engano para a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, meu querido, minha querida, se você crer que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, que ele vive e reina para sempre, você será salvo. Eu serei salvo, os teus filhos serão salvos. Então, o que nos levará à vida eterna? O que nos levará à salvação? É crermos que Jesus vive e reina para sempre. É crermos que Jesus venceu a morte, porque muitos podem estar te condenando pela lei. Pela lei, pelo zelo da lei, eles podem estar te condenando. Pelo zelo da lei, eles queriam matar a mulher adúltera. Mas Jesus, pela justiça de Deus, ele fez o quê? Ele perdoou a mulher adúltera e ensinou para ela: vai e não volte mais a pecar, porque o pecado te leva à morte. O pecado te leva à morte. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus veio, não foi para nos matar, gente. O Senhor Jesus veio, foi para nos salvar, foi para nos dar a vida eterna, gente. O Senhor Jesus veio para nos ensinar a ter entendimento que as práticas erradas te levam à maldição, que as práticas erradas te levam à morte, que as práticas erradas te levam à condenação. Mas ele veio para perdoar nossos pecados, nossas práticas erradas e nos ensinar: façam o certo e serão abençoados. Essa palavra aqui é de resgate de vidas. Essa palavra aqui é o entendimento que precisamos confessar a Cristo como nosso Salvador. Você pode estar zeloso pela lei, mas ainda não reconheceu que Jesus é o teu Salvador. Que o Espírito Santo dê entendimento a vidas que estão na vida de sofrimento, que estão vivendo maldição, que estão vivendo pela lei, mas ainda não confessaram, não receberam Jesus como sua vida, que não entenderam que somente através de Jesus seremos salvos. Não tem outro caminho para a nossa salvação, gente. Não tem outro caminho. Não adianta você ser zeloso da lei, mas você não confessar que Jesus
é o Filho de Deus, e que ressuscitou, está vivo e reina para sempre. Ele está vivo e vem arrebatar a igreja. A palavra de Deus pregoada é Jesus falando com você, não é eu. Também tem pessoas que precisam ser alcançadas por essa palavra. Tem pessoas aqui que precisam confessarem Jesus como seu Salvador. Tem pessoas aqui que precisam crer que Jesus vive e reina para sempre. Vocês são bem-aventurados, porque vocês já receberam o Senhor Jesus no seu coração. Seus nomes já estão escritos no livro da vida. Mas tem pessoas aqui que o seu nome ainda não está escrito no livro da vida. Porque tem zelo pela lei. Por quê? Porque tem entendimento, aprendeu com ensinamentos de homens, com justiça de homens, mas não com justiça divina. O Senhor está falando aqui que a justiça divina te dá vida, te perdoa dos teus pecados e não te levará à morte, te levará à vida eterna. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus, Jesus está voltando, gente. O inimigo não está brincando para ceifar vidas. O inimigo não está brincando com a tua família. O inimigo não está brincando com a família do teu marido que está afastada do caminho. O inimigo não está brincando para ceifar vidas sem salvação. E nós temos que entender isso. Nós estamos nos últimos tempos, é o último tempo que nós temos para ganhar almas para Jesus. E nós temos que entender isso, que tem vidas sendo sepultadas sem salvação. Tem vidas morrendo sem salvação. Tem vidas que todos os dias descem a cova sem salvação. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com seus prazeres, seus deleites. Porque as pessoas estão preocupadas com as suas bênçãos. Porque as pessoas só querem a atenção de Deus para elas. Que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe minha família. E não estão nem aí pela família dos outros. E não estão nem aí pelos perdidos. Tem pessoa que dorme a noite toda porque não tem coragem de dobrar seus joelhos 1 hora de oração e orar por vidas, chorar por vidas. Porque quando vão dobrar os seus joelhos é para orar pela sua família, é para orar pelas suas vitórias, mas não pela vitória dos outros. Feliz é aquele que renuncia a sua vida para chorar pelas almas perdidas. Se eu estou aqui na madrugada orando por vidas, é porque alguém orou pela minha vida. Se eu estou aqui hoje levando o Evangelho de Cristo, é porque alguém orou pela minha vida, é porque alguém renunciou o seu sono pela minha vida, é porque alguém ensinou a palavra para mim, me ensinou os primeiros passos do Evangelho. Por isso estou aqui na madrugada, orando por vidas, procurando ser esse instrumento na mão de Deus, para que vidas sejam alcançadas. E todos os dias, gente, tem gente morrendo sem salvação. Todos os dias. Tem gente morrendo sem salvação porque você não chora por uma alma. Porque você não leva o evangelho da verdade. Porque você não se preocupa, porque você sabe que porque tua vida tá boa. Tua vida tá boa. Né? Até olha e fala da dor do próximo, mas você não sente a dor do próximo. Quando você sente a dor do próximo, quando você sente a dor de uma mãe que enterra seu filho sem salvação, quando você sente a dor de uma mãe de um traficante, quando você sente a dor de uma mãe que para a sociedade ele é um assassino, para a sociedade ele é um malfeitor, lembra do ladrão salvo na cruz? Para a sociedade ele era um ladrão condenado à morte. Para Jesus, foi um ladrão que viu, que reconheceu que ele era o Filho de Deus, que nele não havia motivo para ele estar naquela crucificação. Aquele ladrão ali, até no momento da morte de Cristo, da morte do corpo, ele ganhou alma para Jesus, para Deus. Ele ganhou a alma daquele ladrão. Então nós temos que ter entendimento que Jesus está voltando. Não é porque você já está salvo, porque seu nome está escrito no livro da vida. Não é por isso que você não vai clamar pelas vidas. Gente, o que está faltando, gente, é joelhos dobrados. O que está faltando, gente, é jejum e oração. O que está faltando, gente, é renúncia. O que está faltando é deixar de preguiça. O que está faltando é nós renunciar à nossa vida por amor às almas.
por amor a essas almas que estão perdidas, que Jesus veio para resgatar. Um dia a gente era perdido, um dia eu estava perdida, um dia eu estava no engano, um dia eu estava nos prazeres do mundo, um dia a minha alegria era falsa. Hoje a minha alegria está acordada aqui na madrugada. Pode o inimigo fechar uma porta, Deus abre outra porta maior para mim. Abre outra porta para mim, mas a minha alegria é poder ver vocês chegar contando a bênção de vocês. A minha alegria é saber que alguém manda mensagem para mim e diz o quê? Irmã, a tua live tem me ajudado. Irmã, tu me dá paz na minha vida. Sabe quem dá paz na vida de vocês? É Cristo que está na minha vida. É Cristo que está na minha vida. Ele que dá essa paz para vocês. Ele que acalma o coração de vocês. Então nós temos que ter entendimento, gente, que Jesus está voltando e nós não temos tempo a perder com as nossas vaidades, com nossos prazeres. Nós não temos tempo a perder para ganhar uma alma para Jesus, para chorar pelas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Há tempo, gente. Esse tempo aqui é o tempo de orar e de levar o evangelho. Vidas jovens estão descendo à sepultura sem Cristo. Então, descendo a sepultura, a salvação. O inimigo não está brincando para ceifar as vidas. E a oração, ela vai dar livramento a alguém. A palavra de Deus vai e resgata um traficante, resgata um viciado, resgata uma vida que estava perdida, uma ovelha que se afastou do caminho, volta para o caminho. Dobra os seus joelhos, se arrepende e volta para Cristo. Então, continuando, diz aqui, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, precisamos confessar com a nossa boca: Jesus, eu te aceito como único suficiente Salvador da minha vida. Do jeito que você gosta de se declarar para essa mulher, se declarar para esse homem, você gosta de estar ali falando com as pessoas, conversando com pessoas, se declara para Jesus, fala com Jesus, fala para ele: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, eu creio que tu vives, que tu reina, que o Senhor é na minha vida e eu e minha casa seremos salvos. Confessa, faz uma confissão para Jesus, faz uma declaração para Jesus, se declara para ele, conversa com ele, fala com ele. O Senhor quer te ouvir, o Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ouvir a tua declaração. Senhor, eu te agradeço por ter dado a tua vida por mim. Eu não merecia, eu era pecadora. Senhor, eu vivia na vaidade, eu vivia nas drogas, eu vivia na prostituição, eu vivia, Senhor, na exorgia, eu não sei que tipo de vida, mas hoje, Senhor, eu sou uma adoradora tua. Hoje eu sou alguém que leva o evangelho. Hoje eu sou tua representante. Hoje eu sou ministra da palavra. Olha só, Senhor, o que tu fez na minha vida. E muitas das vezes você não fala isso para o Senhor. E muitas das vezes você não se declara, você não se confessa para o Senhor. E muitas das vezes Deus tem te resgatado, te livrado da morte. Quantos traficantes que o Senhor já livrou da morte porque Deus quer resgatar esse traficante? Quantos homossexuais o Senhor livrou da morte porque o Senhor quer resgatar esse homossexual? Quantos viciados o Senhor livrou da morte porque o Senhor quer resgatar essa alma? O inimigo está querendo ceifar a vida deles e o Senhor está lá. Essa alma aqui é minha. Essa alma é minha e ela vai reconhecer que eu sou o Salvador dela. Ela vai reconhecer que ela é livrada porque eu livro. Ela vai reconhecer que, apesar das falhas, dos pecados, dos erros, eu continuo livrando porque eu não desisti dessa alma. Eu não desisti do teu filho. Eu não desisti do teu marido. Eu não desisti da tua filha. Jesus é esse que não desiste de nós. Jesus é esse. Que ele foi até o fim, que ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele, ele pagou pelos nossos pecados, ele nos comprou com sangue. Você não é comprado com dinheiro, não.
Você é comprado com sangue. Você não é comprado com ouro nem com prata. Você foi comprado com sangue de Cristo, com sangue do Filho de Deus, com sangue santo, com sangue sem pecado, o Cordeiro imaculado, puro, puro. Não tinha imundícia em Cristo, não tinha, não tem, nunca terá. E ele venceu a morte para você ser vencedor da morte. Porque no dia que o teu corpo descer à sepultura, a tua alma terá um corpo de glória no arrebatamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós termos entendimento de viver Cristo em nossa vida. É tempo de renunciar à nossa vida. É renunciar à nossa vontade. É os últimos tempos. E se você não consegue viver o reino de Deus aqui na terra, você não vai conseguir entrar no reino do céu. O reino de Deus, ele tem que ser vivido aqui na terra, gente. Ele tem que reinar na tua vida. Ele tem que reinar na minha vida aqui na terra. Se você não consegue adorar a Deus aqui na terra, você não vai conseguir adorar a Deus no céu. Se você não tem temor, reverência por Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Sabe aquelas pessoas que se acham tão santas, que se errar um pouquinho, não pode subir no púlpito? É a mesma coisa que você dissesse assim, eu não posso subir no céu. Então, para nós subirmos num púlpito e pregoar a palavra de Deus, nós temos que consertar a nossa vida. Não é verdade? Antes de eu vir para cá abrir a live, eu orei, pedi perdão. Senhor, se eu pequei, se eu errei, se eu fiz algo que não te agrada, me perdoe. Vou estar lá ministrando a tua palavra. Eu tenho que consagrar a minha vida, me santificar para ministrar a palavra de Deus. Para poder o quê? Para Deus resgatar a vida, para Deus curar a vida, para Deus operar através da minha vida. Porque Deus não opera onde há iniquidade. Deus não opera onde há soberbos. Se eu tiver aqui soberba, né? Não, Ele não vai operar não, gente. Ele não vai operar. Mas se eu estiver aqui reconhecendo que eu tiver feito a minha consagração, a minha confissão dos meus pecados, primeiro me santificado, com certeza Deus irá me usar. Me usará para a tua vida, como Ele tem usado, como pessoas têm sido curadas, como pessoas têm alcançado o trabalho, como casais têm sido resgatados, como portas têm sido abertas. Ele vai usar a minha vida, porque Ele sabe o quê? Que eu me santifiquei para isso, eu me consagrei para isso. Eu pedi perdão, eu me humilhei, reconheci, Senhor, não é o que eu faço, é o Senhor que faz. Santifiquei minha vida, agora opera. Opera, Senhor, nesta live. Opera, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando aqui para nós terminarmos. Eu creio, Jesus, grandes bênçãos o Senhor vai dar. Sabe por que o inferno está ganhando território? Porque as pessoas se esfriaram. Não tem amor por almas. Não tem amor por orar por vidas. Não tem amor mais pela palavra de Deus. Só querem falar o nome de Deus, mas não querem falar a palavra de Deus. E o inferno ganha território por causa disso. Porque aqueles que dizem Senhor, Senhor, não estão fazendo a vontade do Senhor. Isso é muito sério. Porque aqueles que pregam a palavra não têm sido prudentes, não têm vigiado. Então a gente tem que vigiar, tem que orar. A gente tem que praticar a palavra de Deus. E nós temos que confessar o Senhor como nosso Salvador, mas nós temos que ser novas criaturas. Nós temos que ser ovelha. Nós temos que ser trigo. Nós temos que ser santos como Ele é santo. Nós temos que ser aqueles que serão arrebatados. Não é só meu nome está escrito no livro da vida, mas eu ser uma nova criatura, com esse que escreveu o nome no livro da vida. Nascer de novo. Nós temos que ter nossa nova vida. As coisas velhas não me servem mais, gente. O meu entendimento humano não me serve. A minha sabedoria me levou a sofrimento.
A minha sabedoria me levou a enganos, porque o meu coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quando a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é porque o meu entendimento, a minha sabedoria me engana. A minha sabedoria me engana. Por isso que eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração guardada. Por quê? Porque a sabedoria divina me dá a vitória, me leva à salvação, me leva ao caminho da verdade e da vida. Então, nós temos que ser nova criatura. Temos que entender que Jesus é amor, mas Ele é justiça. Nós temos que entender que Jesus é amor e esse amor que Ele faz a gente ter pelo próximo não significa que Jesus vai permitir a gente bagunçar nas escrituras sagradas. Esse amor que ele tem por nós, ele é um amor que te leva a ter autoridade. Jesus é autoridade na nossa vida. Se eu não te respeito, se você não me respeita, não tem como Jesus estar na nossa vida. Eu tenho que te respeitar e você tem que me respeitar. Então, esse é uma das primeiras qualidades que Jesus dá no nosso caráter, o respeito. Respeite todas as religiões, respeite todas as nações, reino, todas as autoridades. Agora, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que ter entendimento de Deus. Eu te respeitar não significa que eu vou seguir o teu Deus. Eu te respeitar não significa que eu vou seguir o teu entendimento. Eu te respeitar não significa que eu vou concordar com você. Respeito que você adore isso, adore aquilo, crê nisso, crê naquilo, mas eu te respeitar, eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu adorando o meu Deus, eu te respeito. Eu servindo o meu Deus, eu te respeito. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que é isso que o Senhor nos ensina. Eu não posso entrar na tua casa e colocar a ordem na tua casa. Na verdade, quem tem que colocar a ordem na tua casa é você. É teu marido, é a esposa. É o sacerdote daquela casa. Eu não posso chegar lá na tua casa e dizer, olha, essa cozinha está errada, esse quarto está desse jeito, essa sala está desse jeito. Pelo amor de Deus, você vai ficar com raiva de mim, nunca vai querer mais que eu te visite. Porque se alguém chegar na tua casa e colocar e dizer, olha, isso aqui não tá bom, eu tenho que respeitar o teu gosto, eu tenho que respeitar, se você gosta, arruma a tua cozinha do teu jeito, então eu tenho que respeitar, é teu jeito, é tua vontade, é tua casa. Assim é as coisas de Deus. Nós não somos contra vocês, nós respeitamos vocês, mas nós obedecemos o nosso Deus. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele vive, que Ele reina para todo sempre. O Senhor Deus nos dá sabedoria divina, gente, entendimento. Então, se você não respeita teu pai, não respeita teu marido, não respeita tua esposa, tem mulheres que querem que o marido se vista do gosto dela. Pelo amor de Deus, mulher. Deixa ele se vestir, fala com carinho. Amor, tu vai ficar mais bonito desse jeito. Ele vai ver, aí ele vai usar do jeito que você está falando, ele vai ser mais admirado. As pessoas vão elogiar ele, né? Porque a minha mãe que dizia que não tem ninguém feio. Tem uma pessoa mal arrumada, mal cuidada. Eu conheço mulheres que já casaram com homens feios e aquela mulher conseguiu fazer aquele homem apresentável. Tá entendendo? E ele foi vendo que os conselhos dela, ele foi elogiado por isso, né? Porque uma mulher, quando sabe cuidar de um homem, toda pessoa vai elogiar aquela mulher. Toda pessoa vai elogiar aquela mulher. Olha, a mulher daquele homem sabe cuidar dele. Olha, ele era assim, hoje não, ele tá mais arrumado, hoje ele tá mais... Não é lindo, mas é admirável. Não existe ninguém feio, não. Existe gente mal amada. Existe gente mal cuidada. Não existe gente feia. Existe gente mal amada e mal cuidada.
Minha mãe que dizia. Louvar. E é verdade. É muito verdade isso, gente. Tem gente que, pelo amor de Deus, tem gente que não sabe se arrumar, usa as cores lá de, parece um carnaval, né? Que não sendo época de carnaval. Aí aquela mulher que sabe se arrumar, olha, amor, as pessoas vão falar mal de ti, vão rir de ti, não falam pra você, mas isso aqui não combina. Experimenta usar isso, mas não é você querer tirar o gosto do teu marido à força. Não, você tá ridículo, né? Tem mulher que diz assim: você tá ridículo, você tá horrível, você é uma vergonha pra mim. Pelo amor de Deus, gente, que sabedoria tá nessa mulher. Aí o homem até para não brigar, né, faz o gosto da mulher. Pelo amor de Deus. Sinceramente, o homem não pode ter um pouco da vida dele. Não, mas eu gosto disso. Não, mas eu não gosto. Você não pode fazer isso. Quer dizer que você é o quê? Ele é teu escravo? Ele é o teu escravo? Ou você é escrava dele, né? Tem marido também que faz isso com a mulher. Não, isso eu não gosto, não pode fazer isso. Ela é tua escrava, ela não é tua esposa, ela não é tua companheira, ela não é a mulher que você escolheu para fazer ela feliz, né? Não gosta? Fala lá com jeito. Não, isso vai chamar muita atenção. Isso vai despertar o desejo do homem. Não usa isso, não. Né? Eu não quero que você desperte o desejo dos homens, principalmente agora, né? Que a mulher despertar o desejo do homem. O que vê aí, o que mais a gente vê é mulheres sendo violentadas. Violentadas, porque elas despertaram o desejo do homem. E aí? O homem não deve violentar uma mulher. Mas a mulher também tem que se vestir com pudor, com respeito. Não chamando ali, né? É carne, minha filha. É carne. Você acha aí que esse pastor aí, ele já é espírito? Você acha que esse pastor aí, esse teu líder, ele já está num corpo de glória? Veste uma roupa sensual. Imagine um pastor... Ai, meu Deus do céu. Vou falar, Jesus. Vou falar. Imagina aquele pastor pregando e você lá com o decote bem na frente, cruza as pernas lindas, na frente do pastor, que é carne ainda, que ainda não é espírito. Pelo amor de Deus. Aí depois você ainda sai falando mal do pastor. Ah, a pregação não foi boa. Claro, ele estava lá lutando contra ele mesmo. Pelo amor de Deus, imagina ele pregando: Jesus, pelo amor de Deus, tira essa mulher daqui da minha frente, porque ainda sou carne. Ainda sou carne, Jesus. Por falta de entendimento, nós pecamos. Por falta de conhecimento da palavra, nós pecamos e levamos outros a pecar. Que é o pior de tudo. Você levar uma pessoa a pecar. Uma mulher, para ser bonita, ela não precisa estar mostrando o corpo dela para ninguém, não. Porque se ganhar um homem pelo teu corpo, depois tu vai ter um divórcio. Sabe por quê? Porque ele vai encontrar outra mulher com um corpo mais bonito do que o teu. Mais bonito do que o teu. Essa sabedoria vem do alto. Se o teu esposo não te amar porque ele é amor, se ele te amar porque ele te deseja, logo, logo ele vai estar desejando outra mulher. E é esse homem que você quer como marido? É esse homem que você quer como marido, que ele admirou o teu corpo. E de repente você... Mulheres, né, que engravidam. Aí se elas não tiver dinheiro para estar numa academia, o corpo ele muda da mulher quando ela engravida, depois que tem filho. E assim o corpo da mulher vai mudando, como o do homem também. E aí, você casou com um corpo? Olha Jesus falando. Deixa ele falar, porque o que entra de gente aqui, dizendo que o marido foi embora. O que entra de gente aqui, dizendo que a mulher foi embora. O que entra de gente aqui, dizendo que estão sendo traídas. O teu marido casou com um corpo, foi isso? E agora o teu corpo, ele não consegue mais suprir a necessidade do teu marido, porque ele casou contigo por causa do teu corpo? E agora ele está atrás de outro corpo mais bonito? Porque você já é a mãe, que não tem mais aquele corpo de menina, de virgem, né? Deixou de ser virgem para ser mulher, teu corpo é transformado. Deixou de ser menina,
Quando deixa de ser menina, já começa a ter um corpo de mulher. Aí depois já vem um corpo da maturidade, da velhice, da idade, dos anos que se passam. Por que muitas mulheres maduras gostam de homens maduros? Por que muitas meninas gostam de homens maduros? Porque meninos não sabem tratar uma mulher. Homens maduros, pensamento maduro, sabe tratar uma mulher, sabe tratar um homem. Pensamento de meninos, de meninas, é só curtição. É só curtição. Então, teu relacionamento, se ele não tiver maturidade, haverá um divórcio. Então, mulher, você quer um esposo? Não usa teu corpo para ganhar esse esposo, não. Tem mulher que usa a comida, né? Ganhou o homem pela comida, ainda bem. Porque a comida, ela sempre vai estar perfeita, não é verdade? Sempre você vai cozinhar perfeitamente. Então, não tem risco de você perder o teu marido. Porque ele vai achar uma cozinheira melhor. Não, não vai ter esse risco. Porque toda cozinheira, ela sempre tá inovando a comida. Não é isso que as cozinheiras faz? Elas sempre querem uma receita nova. Então, essas que ganharam seus maridos pela comida, nunca vai perder o marido. Porque ela sempre está com uma novidade de comida. Ela sempre tem um prato novo para a família, para o marido. Amém, gente? Estamos entendendo, mulheres? Vocês que querem casar, pelo amor de Deus, não usem o corpo de vocês para ganhar esses homens. Porque futuramente eles vão te deixar por outro corpo mais bonito. É uma burrice da mulher usar o seu corpo para ganhar um homem. Futuramente ela tem uma traição na vida. Ela tem uma traição. Porque esse homem que casou com você pelo teu corpo, vai chegar um momento que o teu corpo não vai agradar mais ele. Aí vai aparecer outro corpo se oferecendo para ele, ele vai lá. Ele vai lá viver o prazer com aquele outro corpo. Entendendo que nenhuma mulher deve ganhar o homem pelo corpo. Aquelas mulheres que se deitam com o homem, né? Se deitam com o homem antes do casamento. Estão querendo ganhar o homem pelo corpo. Se deitou com o homem por causa se deitou com ele lá, fez a vontade daquele homem, né? Que homem é homem, gente. Pelo amor de Deus. Homem é homem. Como dizia minha mãe, é homem, minha filha. Minha mãe dizia assim, a carne é reina. Gente, pelo amor de Deus, a carne reina. Toca na mão de uma mulher. Quero ver se essa mulher não vai sentir alguma coisa. Se ele tocar com desejo, a carne dela vai sentir. Se a mulher tocar com desejo na carne do homem, ele vai sentir. Lá vai Jesus mexendo com as famílias e mexendo com as mulheres. Eu fico maravilhada com esse Deus, gente. Eu fico maravilhada. Porque todo dia alguém falando do relacionamento. Porque a Escritura diz. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, gente. Quando nós cremos em Jesus, nós não vamos ser confundidos. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Você não vai ser confundida por outra voz. Você não vai ser confundida por outros ensinamentos, por outros fundamentos. Por quê? Porque você entregou sua vida para Jesus, porque você crê em Jesus, porque você crê que Ele está vivo, reina para sempre, reina em nossos corações, e nós não seremos confundidos por outras vozes, por espírito do engano, por espíritos enganadores, por ensinamentos enganadores que não levam ao Filho de Deus, que não leva à salvação, que não leva à justiça de Deus. Estamos entendendo porque precisamos de Jesus no nosso coração? Não seremos enganados nem confundidos, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, mas eu preciso ser ovelha para conhecer a voz do meu pastor, porque se eu for bode, eu não conheço a voz de Cristo. Eu não conheço a voz do meu pastor, porque eu sou bode, não sou ovelha, então eu tenho que ser ovelha.
E qual é as qualidades de uma ovelha? Mansa, obediente, né? A ovelha é tranquila. A ovelha não briga por nada. O bode vive brigando por tudo. O bode vive querendo atenção. Você já prestou atenção? Pesquisa, estuda lá os bodes. Estuda as ovelhas para você ver. Com quanta diferença. O bode, ele quer atrapalhar as ovelhas. O bode quer atrapalhar a pregação. A ovelha fica lá escutando a voz do pastor. O bode não, quer atrapalhar. Quer atrapalhar, entendeu? Estuda lá quem é o bode, estuda quem é a ovelha. Tá entendendo? Então, vamos aprender. Nós não somos burros, nós somos inteligentes. O Senhor nos deu sabedoria. Deu sabedoria para nós vencermos na terra e deu sabedoria divina para vivermos o reino do céu, a vontade de Deus. Eu amo a palavra de Deus, né? Me leva ao entendimento que eu me afastando do caminho errado, eu serei abençoada. Que a palavra de Deus é luz para o meu caminho. E o Salmo 119 faz eu aprender a sentir sabor na palavra de Deus, a gostar da palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. A Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, o Senhor, ele é o Senhor dos judeus e dos gregos, e rico para todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocaram aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós estamos aqui, nós que levamos o Evangelho de Deus, para quê? Para que as pessoas creiam em Jesus. Por isso que tem lives cristãs de pregação, para levar vocês a crer naquele que pode salvar, naquele que pode te dar a vida eterna, naquele que pode te dar a tua salvação. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, gente. Então, se você não dá ouvido à palavra de Deus, olha, vou ensinar uma coisa para vocês. Quando você está escrevendo, e se eu começar a falar com vocês, você vai conseguir escrever sem errar? Se você está escrevendo, está lá estudando, vamos aqui. Você está estudando. Se eu chegar para conversar com você, você vai ter um bom entendimento do teu estudo? Né? Você está estudando, aí eu cheguei. Aí eu começo a conversar com você e você está querendo ali estudar. Lá conversando, eu vou te atrapalhar. Você entendeu? Eu quero que vocês me entendam que na hora da pregação, eu falei para vocês a importância de vocês não me tirarem a minha atenção. Porque vocês ficam escrevendo e quando vocês escrevem, vocês querem que eu tenha atenção. Vocês darem bom dia um para os outros, aí vocês estão se comunicando entre vocês, não estão tirando a minha atenção. Mas se vocês colocam na ID, irmã ora por mim, irmã isso aqui, irmã aquilo, vocês estão querendo tirar a minha atenção no momento do estudo. Tá entendendo? É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Por quê? Porque quando o Senhor está nos ensinando, nós temos que dar crédito ao ensinamento. Por quê? Porque esse ensinamento vai salvar nossas vidas, vai libertar nossas vidas, vai curar nossas vidas, vai nos dar sabedoria do alto. Você vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa líder, e você vai estar preparada para a salvação. A gente tem que entender a Deus.
A gente tem que entender o momento de conversar, o momento de ouvir. Não, agora é hora de eu ouvir. Agora é a hora de nós conversarmos. Agora é a hora de eu me separar e ficar sozinha. Há tempo para todas as coisas. Os seres humanos, eles não conseguem se entender, eles não conseguem entender. Porque muitas separações, porque a mulher não consegue entender mais seu marido, nem seu marido consegue entender mais sua mulher. Por quê? Porque quando o marido está ali trabalhando, a mulher está lá falando no ouvido dele. E ele quer fazer o trabalho dele. E a mulher está lá. A mulher não espera o tempo do marido terminou, aí ele vai lá dar atenção para a mulher. Aí o inimigo que não perde tempo, vai lá, coloca uma mulher que vai entender teu marido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mulher. E você está lá culpando o teu marido, porque o que mais entra aqui é mulher dizendo que o marido foi embora. Você acha que eu vou sair aqui condenando tudo quanto é homem? Eu quero que você aprenda. Por que ele foi embora? O que fez ele ir embora? Eu errei? Qual é a minha parte que eu errei? Qual é a minha parte que eu não vigiei? Qual é a minha parte que... Porque num casamento, para ele ser separado, os dois erraram. Um deve ter orado demais e não vigiou. Um deve ter orado demais e falado demais. Um deve ter cobrado demais. Um está querendo que o outro faça aquilo que o outro ainda não é liberto. Se você é mais santificado e o teu marido não é, então você não pode cobrar essa santificação dele que ele ainda não tem na vida dele. A palavra de Deus vai santificar ele. A palavra de Deus vai santificar ele, mas não é você ali falando para ele fazer que você vai santificar. Se você vai aborrecer o teu marido. E o teu lar não tem que ser um lugar de aborrecimento, gente. Não tem. Se vocês soubessem o poder da palavra, vocês iriam vigiar naquilo que vocês falam. Se vocês soubessem o poder da palavra, vocês iriam vigiar muito naquilo que sai da boca de vocês. Porque você pode estar amaldiçoando uma vida, ou você pode estar abençoando uma vida.